Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina, falando um pouco agora a respeito de conformação mecânica. Bom, então, o que seria conformação mecânica? Até então, nós tratamos do processo de fundição. E como eu falei para vocês, esse processo é um processo inicial, né? Ou seja, é um processo no qual você vai aquecer o metal até que o metal se torne líquido, né? Que atinja a sua temperatura de fusão. E você vai vazar esse material em um molde de maneira que você possa dar o formato que você deseja a esse metal após solidificado, né? A conformação mecânica, ela vai pegar esse material que já foi fundido, né? Que pode ser um lingote, vai ser um lingote, e aí através de um esforço mecânico, né? Tensões externas, ela vai dar um novo formato para esse lingote. Então, você vai aplicar vários tipos de esforços no material. Esse esforço pode ser através de marteladas, esse esforço pode ser através de prensa, esse esforço pode ser realizado de diversas formas. Mas quando esse esforço for realizado, você vai estar conformando o material. Então, essa conformação que você destina ao lingote, ela vai ser denominada de conformação mecânica, conforme vocês podem ver aqui nesse conceito. A conformação mecânica, ela pode ser feita em diversas temperaturas. A gente vai ver direitinho como é que essas temperaturas vão funcionar. Bom, para a produção das peças de metal, a conformação pode ser por laminação, forjamento, trefilação, extrusão, estampagem. A gente vai ver com detalhes cada um desses processos nas próximas aulas. E o que é que esses processos têm em comum? Exatamente a questão que eu falei no slide anterior do esforço que vai ser aplicado na peça. Seja ele através de martelada, de compressão, de tração, de dobramento, Então, isso daí é o que vai ter em comum entre todos esses processos aí. E aí a parte de conformação mecânica é uma parte um pouco mais longa do curso, porque cada processo tem que ser tratado de forma individual. Então aqui a gente tem uma tabela que mostra para a gente com detalhes como funcionam os processos de conformação, Então a gente tem aqui os mecânicos, que são com aplicação de alguma tensão, E aí a gente tem aqui por deformação plástica, eu vou explicar esses conceitos para vocês. E por deformação plástica a gente tem laminação, forjamento, extrusão, trefilação e estampagem. A gente vai ver esses daqui com detalhes nas próximas aulas, A gente também tem aqui os de usinagem, que são torneamento, fresagem, aplanamento, retificação. Todos esses a gente também ainda vai ver. Por solidificação, a gente tem aqui fundição, que a gente já viu, o lingotamento e a soldagem, que a gente vai ver posteriormente. E por sinterização, a metalurgia do pó. Então, a conformação mecânica ela pode se dividir em todos esses processos. Inclusive a própria fundição, que foi o primeiro processo que a gente viu, ele é um processo de conformação. Por quê? Porque o material líquido se tornou um material sólido após moldado. Então você vai chamar de processo de conformação por solidificação. Então uma característica desses processos vai ser que você vai ter que ter uma temperatura do metal maior do que a temperatura de fusão para fazer essa modelagem no material, certo? A gente tem outros processos aqui, onde, por exemplo, a temperatura de fusão, ela que vai ser maior do que a temperatura normal do material. Então, são vários tipos de processos aí que a gente vai ter, A gente vai ver cada um com o seu devido detalhe. Qual é a diferença, então, entre elasticidade e plasticidade? Na conformação mecânica, esses são dois conceitos que eles têm que ficar bem presos na nossa cabeça, porque são através deles que a gente vai saber como conformar um material. Por exemplo, a gente tem aqui o conceito de elasticidade, que é a capacidade que o material tem de se deformar se um esforço aplicado e voltar à forma anterior. O exemplo mais clássico, mais simples que tem por exemplo, de uma baladeira que uma criança usa lá, brincando, fazendo a sua caça quando é pequeno, que ele estica aquela liga e quando ele solta, ela volta para a sua posição normal, Então, a elasticidade é exatamente essa capacidade que o material tem de se deformar e voltar para a sua posição anterior, em termos de estrutura, sem sofrer nenhuma
alteração visível, porque vocês sabem que conforme o tempo for passando, e você vai esticando, você vai puxando ali a baladeira, puxando, vai ter um momento que você vai romper aquela zona de elasticidade e a liga ela vai parar de ter aquele esticamento que ela tinha antes, e aí você vai chegar na zona de plasticidade, que é exatamente aquela região em que o material se deforma e ele não vai ter mais aquela capacidade de voltar para a sua posição anterior. Então, a gente tem essas duas características que são importantíssimas na conformação. Os processos de conformação que nós vamos estudar durante esse período, né, vão ser os que envolvem a deformação plástica, né, que é exatamente aqueles processos que depois que você forçar o material a passar por ele, o material ele não vai voltar à sua posição anterior, a menos que você faça novamente um processo de fundição e solidifique ele novamente naquele formato que era, né? Então, a ideia é essa. E aí as temperaturas de conformação, elas se dividem aqui em 3 partes, né? Então, a gente tem uma escala aqui que mostra para a gente do 0 até a temperatura de fusão do material. E se você tem aqui até 30% da temperatura de fusão, você vai ter o que a gente chama de conformação com temperatura frio. Se você tem de 30% a 50%, seria o TM, que é a temperatura morno. E se você tem de 50% até você chegar realmente na temperatura de fusão do material, a gente tem o que seria a temperatura a quente da conformação. Então, uma coisa que vai ser bem lógica, né, para a gente é que quanto mais quente o material tiver, ou seja, mais próximo aqui da temperatura de fusão, mais fácil esse material vai ser de ser conformado, né? Então, e quanto mais frio ele tiver, mais refratário ele vai estar, então vai ser mais difícil de você realizar a conformação. E aí aqui a gente tem os conceitos, né? E o trabalho a quente, ele vai ser aquele que a deformação está sob condições de temperatura e taxa de deformação, tais que os processos de recuperação e recristalização ocorrem simultaneamente. A recuperação, pessoal, é exatamente a questão da ressolidificação do material, porque quando você aquece ele demais até chegar perto da temperatura de fusão, ele já está praticamente se tornando líquido. E a recristalização é exatamente aquela reorganização que o material faz dos seus grãos. Porque a gente sabe que o material possui uma estrutura cristalina, né, os metais, e aí conforme você aquece ele, os grãos começam a se agitar e essa estrutura ela tende a sofrer alterações. Então a temperatura de recristalização é exatamente aquela temperatura que está bem próxima ali da temperatura de fusão e é nela que o material começa a reorganizar os seus grãos, de forma que, mesmo que você aplique uma deformação plástica ao material, esse material ele vai ter a capacidade de reordenar os grãos, apesar dele não ter a capacidade de voltar, né, ao seu formato anterior. Há o trabalho a frio, né, onde a deformação é realizada sob condições em que os processos de recristalização e recuperação não são efetivos, né? Nesse passo aqui você aplica um esforço muito maior para você conseguir fazer com que o seu material se deforme, só que como o material ele não está na temperatura ideal, ele não tem uma recristalização eficaz, e na temperatura a morno você também não tem esse tempo de formar os novos grãos, e aí não ocorre a recristalização, né? Ou seja, o material ele vai manter aquela estrutura que ele tinha anteriormente sem a reorganização dos grãos. E aqui esse diagrama, que é o diagrama que a gente chama de tensão-deformação, de forma bem resumida ele mostra o que para a gente? Ele mostra que quanto maior for a temperatura que você aplicar no momento de fazer a conformação, então você vai ter uma maior deformação e uma menor aplicação de tensão. Tranquilo? Então, aqueci bastante, vou aplicar um esforço menor e a deformação vai ser maior. Então, basicamente é isso que esse gráfico aqui mostra para a gente, né? Em termos de valores. Então, a gente tem aqui diversas temperaturas sendo trabalhadas e a gente vai mostrando aqui que conforme as temperaturas evoluem, né? Essa deformação aqui ela vai se tornando mais simples e a tensão ela vai
se tornando menor. E aí a gente tem aqui a temperatura de recristalização de alguns metais, que são os mais comuns, né? E é uma zona ideal, geralmente, para você trabalhar a conformação mecânica dos materiais. Então essa tabela aqui é uma tabela que é importante você conhecer, de repente você ter até impressa se você for trabalhar com conformação, ou até decorar esses valores aqui para facilitar o seu trabalho. Bom, aí quais são os principais fatores que podem afetar a recristalização? Então, uma quantidade mínima de deformação prévia, né? Ou seja, se o trabalho a frio for zero, não há energia de ativação para recristalização e ficam mantidos os grãos originais. Então, geralmente, antes de você aplicar uma deformação a quente, é importante que você já tenha, de certa forma, aplicado um esforço no material. Isso daí vai lhe ajudar na reorganização dos grãos quando você estiver conformando o material na zona de recristalização. Quanto menor a temperatura, maior o tempo necessário à recristalização. Por quê? Porque quando você chega próximo da temperatura de fusão, que também está próximo ali da temperatura de recristalização, o material ele vai estar com a sua estrutura cristalina se movimentando ali de maneira mais rápida. Então isso daí vai fazer com que a recristalização ocorra num menor tempo. Se você está trabalhando a frio, nem vai ocorrer a recristalização, né? Muito menos você vai conseguir ter uma estrutura tão resistente quanto você espera. E quanto maior a deformação prévia, menor será a temperatura de recristalização. Ou seja, se você já aplicou um esforço no seu material, então vai ser bem mais simples quando você estiver chegando ali na região de temperatura quente de você conseguir estruturar o seu material da forma que você precisa. Principais fatores que afetam, a recristalização. Quanto maior a deformação prévia, menor será o tamanho de grão resultante. A gente sabe que essa questão do grão está diretamente associada à questão da estrutura cristalina e que quando o material está muito próximo da temperatura de fusão, o grão ele vai ter um ligeiro aumento até que ele possa solidificar novamente e se reorganizar, né? E uma observação importante é que uma estrutura de grãos grosseiros apresenta propriedades mecânicas mais pobres, ou seja, ela vai ser um material que você não vai ter tanta resistência nele. E aí isso daí vai afetar a ductilidade do material, provavelmente afete a refratariedade desse material, né? E aí é importante você ter muito cuidado quando você está aplicando a conformação em certas temperaturas. E aí quais seriam as vantagens do trabalho a quente com relação aos outros trabalhos, né? O primeiro ponto é exatamente esse. Você vai precisar de uma menor energia requerida para você conseguir fazer a deformação, né? O aumento da capacidade do material de escoar sem se romper, ou seja, ele fica mais dúctil. E vai ter uma homogeneização bem melhor na estrutura do seu material, né? Então provavelmente não ocorram segregações, porosidade, incrustações e outros problemas que estão diretamente associados, né, a uma solidificação mal feita. E aí isso daí vai te ajudar bastante, né, quando você estiver trabalhando, principalmente a quente. Os trabalhos a frio e a morno, eles não vão ser tão eficazes na questão da deformação. Você não vai chegar na temperatura de recristalização e muito provavelmente você perca em resistência do material. Então, se você puder aplicar um trabalho a quente, vai ser bem melhor. Provavelmente você consiga eliminar bem as bolhas e poros que vêm lá da fundição. Então, isso daí já vai oferecer uma resistência bem maior ao seu material, né? Eliminação e refino da granulação material, proporcionando grãos menores, ou seja, mais reorganizados, recristalizados e equiaxiais, ou seja, com o plano axial equiparado, e o aumento da tenacidade e ductilidade do material trabalhado em relação ao material bruto que vem da fusão, que geralmente, dependendo dos problemas que podem ocorrer durante a solidificação do material, podem apresentar problemas, como a gente viu nas aulas passadas. Bom, e aí as desvantagens, né, do trabalho a quente
Uma delas é exatamente você conseguir atingir as temperaturas, né? Isso te dá um gasto de energia bem grande para você poder chegar na temperatura de recristalização da peça e aplicar o trabalho de conformação. E as reações do metal com a atmosfera do forno, porque pode ser que o forno não esteja com a temperatura uniforme, isso daí pode danificar um pouco, né? A questão da solidificação do seu material durante a conformação. A formação de óxidos pode danificar um pouco o acabamento superficial. E aí, se o acabamento superficial não ficar muito bom, você provavelmente tenha que aplicar um recozimento ou um outro tratamento térmico que possa fazer com que você tenha uma estrutura melhor, né? Você vai ter um desgaste maior das ferramentas, principalmente a máquina, né, de trabalhar quente, porque ela é uma máquina que vai trabalhar com essas temperaturas altíssimas, então o desgaste dela vai ser alto. E necessidade de grandes tolerâncias dimensionais, porque acontecem essas contrações térmicas, ou seja, o material fica oscilando ali de tamanho, e aí você não vai ter como, por exemplo, dar uma precisão de 1 ou 2 milímetros ali no seu tarugo, né, depois que ele for conformado. Então é uma das desvantagens desse trabalho. A frio não. A frio você consegue ter tolerâncias bem melhores, porque você não está com material na zona de recristalização, você não vai ter alteração no tamanho dos grãos, e aí isso daí vai permitir que você consiga ter tolerâncias bem melhores. Bom, a estrutura e as propriedades do produto resultam menos uniformes, né, do que no caso de temperatura de fusão seguida do recozimento, como eu falei no slide anterior, pois a deformação sempre maior nas camadas superficiais produz nas mesmas uma granulação recristalizada mais fina, enquanto que as camadas centrais, menos deformadas e sujeitas a um resfriamento mais lento, apresentam um crescimento dos grãos. Então é exatamente aquilo que eu comentei com vocês. Como a região de contato com a máquina vai ser uma região que vai estar mais quente, a parte externa ela vai apresentar uma facilidade maior à deformação, enquanto que a parte interna não. E aí isso daí vai fazer com que ocorra uma granulação melhor na parte externa e menor na parte interna do seu lingote, e talvez isso daí faça com que o seu material perca um pouco de resistência. Bom pessoal, então pela aula de hoje é só. Eu espero que o conteúdo tenha ficado bem claro para vocês. Conforme a gente conversou, um conteúdo bem teórico, que exige bastante leitura. Na próxima aula a gente já vai começar a falar dos processos de conformação com mais detalhes. A gente vai comentar cada um. Deixo aqui meu abraço para vocês e até a próxima aula.